Opa, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso mini curso de Maya para animadores. É o seguinte, na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a interface do Maya, a gente vai aprender a mexer em algumas coisas já, e eu tenho certeza que vai ser super útil para vocês, vai ser o pontapé inicial para a gente começar aí a trabalhar o Maya e começar aí a tomar os nossos primeiros passos para a carreira de animador 3D, tá bom? Lembrando que apesar de ser pequeno, esse curso serão tipo umas 5 aulas, 6 aulas só, eu tenho certeza que vai ser muito útil porque eu vou tomar muito cuidado em cada aula para ser bem completo nas coisas que eu disser. Então, tipo assim, você vai sair daqui com o que eu tô te prometendo. Tu vai aprender mais em 2 semanas aí no máximo e já vai conseguir fazer animação e tal. Óbvio, você precisa praticar e fazer as coisas que eu tô te mostrando aqui, senão tu não vai colocar na sua cabeça, entendeu? Não tem como só assistir uma aula, ver ali a pessoa fazendo e achar que vai aprender. Você precisa realmente pegar ali, abrir o Maya, colocar a mão no mouse e no teclado e começar a fazer as coisas, tá bom? Senão tu não vai aprender. Então essa aí é a dica inicial e bora aqui pra nossa tela do Maya. Bom, depois de instalar o Maya aí na versão de estudante, vocês vão abrir ele e vão se deparar com uma tela, se não igual, muito parecida com essa, fechou? E essa é basicamente o nosso Maya. Eu quero primeiro começar apresentando para vocês as organizações aqui dele, onde fica cada coisa, e aí à medida que a gente for trabalhando aqui, eu vou mostrando para vocês como cada coisinha funciona e tudo mais, fechou? Então vamos lá, nós temos aqui primeiramente as nossas 3 áreas aqui do Maya, tá? Eu gosto de dividir o Maya em 3. Então para começar, eu acho interessante a gente separar o Maya em 3 áreas, tá bom? Então a gente tem essa primeira área aqui de cima, que são os nossos menus, tá bom? A gente tem a nossa área aqui do meio, que é basicamente a nossa viewport e alguns manipuladores, que é basicamente essa área aqui. Por último, nós temos aqui embaixo a timeline junto com as nossas ferramentas de animação, tá bom? Óbvio, essa aqui é uma separação para ficar de uma maneira didática, assim, para a gente entender. Tá? Basicamente as coisas aqui elas trabalham juntas, então isso aqui é um programa só por inteiro, é dividido nessas 3 áreas, mas é um programa onde a gente trabalha tudo por inteiro, uma coisa se junta com a outra, é a coisa mais linda do mundo. Tá, beleza, agora que a gente já conhece aqui as nossas 3 áreas do Maya dividida, tá? Que é basicamente os nossos menus com opções e funções, aqui a nossa viewport e a área de animação. Quero mostrar para vocês uma coisa que a gente vai usar aqui durante o nosso processo de animação, que é esse menuzinho aqui, ó, Windows. E a gente vai aqui em Settings and Preferences e vamos em Preferences, fechou? Aqui a gente tem vários menus que a gente vai aprender como funcionar alguns deles que vão ser muito úteis durante o nosso processo aqui de aprendizado de Maya para animador, tá bom? Mas por enquanto eu só preciso que você saiba onde encontrar esse menu, que é ali em Windows, aqui Configurações e Preferências, aqui Preferências, tá bom? Então basicamente é isso, eu vou fechar ele aqui e vamos voltar aqui para o nosso Maya lindão. Se você quiser explorar aí em casa, eu acho muito legal explorar todos os menus aqui, tá bom? Você vai ver que aqui a gente tem basicamente todas as opções no nosso Maya e aqui embaixo a gente tem alguns atalhos para alguns tipos específicos de opções, tá bom? Essas aqui são as shelves, por caso de você ainda não saber, e a gente vai aprender como funciona isso aqui. E no final a gente ainda vai aprender como criar uma shelf dessa aqui com os nossos próprios atalhos que vão ser úteis durante a nossa animação, tá bom? Bom, então nessa primeira aula vamos dar aqui um pouquinho de foco na nossa viewport. Basicamente o que a gente tem aqui é o nosso espaço 3D simulado aqui pelo computador, criado aqui pelo software aqui no computador. Uma coisa muito importante é saber navegar por essa viewport aqui de maneira ágil, simples e dominar mesmo isso aqui, tá? É uma coisa, vamos dizer, primária, assim, principal que a gente precisa ter para poder trabalhar com 3D. Então, para a gente não ficar sem um ponto de referência aqui, eu vou criar um cubo. Então, a gente tem um cubo aqui na nossa tela. Clicando nele com o botão esquerdo, a gente vai selecionar ele, tá? Assim, normalmente ele vai ficar destacado ali de verde, com as arestas verdinhas. A partir de agora, com a nossa visão focada nele, a gente pode se movimentar pela nossa viewport. Antes a gente também podia, tá? Mas agora a gente vai fazer isso pensando, olhando aqui pro cubo, usando ele de referência. Então, a gente vai segurar a tecla Alt e vai apertar o botão esquerdo do mouse aqui para rotacionar. Segurando a tecla Alt e apertando o botão direito do mouse, a gente vai dar aquele zoom in e zoom out, a gente vai se aproximar ou se afastar do objeto. E utilizando o scroll do mouse, então apertando aqui o scroll do mouse, ainda segurando o Alt, a gente vai se movimentar aqui pela nossa tela, ainda com foco aqui no nosso cubo, tá bom? Basicamente essas são as 3 maneiras de se movimentar pela viewport, tá? Com isso aqui, basicamente, você vai fazer tudo no Maya, tipo, você vai navegar pela viewport inteira e vai pegar os controles, vai movimentar as coisas da maneira que você quiser, vai manipular aí a sua visão pela viewport, tá bom?
Bom, então não esquece de treinar em casa, vai todas as coisas que eu tô fazendo aqui, abre o Maya aí, vai fazendo também, vai brincando também, que é muito importante, tá bom? Feito isso, agora a gente vai para uma segunda fase aqui do nosso processo de animação, que é aprender a manipular os objetos. Então a gente tem esse cubo aqui, a gente já sabe como observar ele em todos os lados possíveis aqui, sabe como se aproximar, afastar. Agora eu quero saber como eu faço para movimentar esse cubo, tá bom? E para isso a gente tem basicamente os nossos controladores aqui, os nossos manipuladores aqui no lado esquerdo ou nos nossos atalhos aqui de teclado, tá bom? Eu recomendo que vocês se acostumem e aprendam a usar os atalhos que eu vou ir falando com vocês aqui durante o curso, porque isso vai economizar muito tempo de trabalho para vocês, porque ao invés de ter que voltar o mouse aqui toda hora, você pode só ir clicando aqui nos atalhos e eles vão funcionar, tá bom? E os nossos atalhos que a gente vai usar são W, E e R, tá? São respectivamente translação, rotação e escala. Então a gente tem esses 3 tipos de manipuladores. Eu imagino que o nome seja autoexplicativo, mas se não for, não tem problema, eu vou brincar com cada um deles aqui para te mostrar como funciona. Então basicamente, na nossa translação a gente pode escolher um dos 3 eixos para rotacionar, ou a gente pode clicar no quadradinho e fazer uma movimentação livre, baseada obviamente na nossa visão 2D aqui da tela. Na rotação a mesma coisa, a gente pode escolher algum dos eixos e rotacionar também. Aqui, aqui e aqui. E a gente pode clicar aqui no meio da rodinha e rotacionar de maneira livre também, assim como a gente pode clicar nesse controlador aqui externo e rotacionar dessa maneira aqui, como se fosse um eixo da nossa visão, vamos dizer assim. E por último, a nossa escala, tá? Basicamente, a escala, como você já deve imaginar, aumenta e diminui aqui o tamanho do nosso cubo. Aí você pode escolher aumentar só em uma direção, tá? Só em um eixo aqui. E você pode também usar 2, utilizando esses controles aqui, ó. Então aqui eu estou usando 2 eixos para aumentar o tamanho do meu cubo. A mesma coisa funciona também para translação, então você pode usar aqui 2 eixos, tá vendo? Ele vai deixar amarelinho os 2 eixos ali. E é isso que a gente precisa aqui, tá bom? Eu vou zerar tudo aqui. Não se preocupe ainda com o Channel Box aqui, tá bom? Tá bom, beleza, a gente aprendeu aqui uma maneira de fazer essa manipulação de objetos no Maya, mas existem outras maneiras de fazer isso, aliás, existe uma outra maneira de fazer isso também, que é através aqui do nosso Channel Box, que é basicamente essa janelinha aqui na nossa direita, tá bom? Como que funciona isso aqui? Se você perceber, à medida que eu movimento o cubo, à medida que eu rotaciono ele, eu mexo na escala, os valores numéricos ali também vão alterando, tá bom? Então, basicamente, todas essas informações aqui são as informações que correspondem à posição, tamanho e rotação desse objeto aqui no nosso espaço 3D, tá bom? E é importante entender isso porque, basicamente, o que o tão temido Graph Editor faz é justamente isso. Ele pega as informações dali e joga num gráfico 2D para a gente conseguir trabalhar e manipular tanto velocidade quanto a posição e qualquer outro valor que tiver aqui lá no Graph Editor, tá bom? Voltando para a nossa manipulação aqui, um jeito interessante que a gente pode mexer aqui é simplesmente alterando os valores. Então eu quero voltar esse cubo para a posição inicial que ele era antes, tá? Então eu posso selecionar todos aqui, apertar 0 e dar um Enter e ele vai voltar lá. A escala a gente vai voltar para 1, porque a escala 0 a gente desapareceria com o cubo. Então a gente vai para a escala 1 e a gente volta o nosso cubo para o tamanho que ele era antes, tá? Uma tecla de atalho que eu acho interessante vocês aprenderem agora é a tecla F, tá bom? Como que eu faço? Vamos supor, eu não tô vendo o cubo aqui mais, tá vendo? Só que ele tá selecionado, eu posso apertar F e a nossa câmera volta para onde a gente precisa, tá? A câmera foca ali onde a gente precisa. Isso é uma tecla que eu uso muito o tempo todo no Maya, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão usar também na hora que for animar. Beleza, então a gente já sabe como alterar ali os valores através do nosso Channel Box. Existe um atalho muito legal também, que é selecionar aqui qual você quer alterar. Por exemplo, eu quero alterar Translate X, beleza. E agora eu seleciono ele ali, eu clico com o botão, com o scroll do mouse na minha tela e eu posso mexer nos valores simplesmente arrastando aqui e ele vai arrastar ali o botão também, tá bom? É uma maneira também de usar através do Channel Box, é meio que uma mescla, né, do Channel Box com a Viewport para poder fazer ali a manipulação do nosso objeto. Bom, além do nosso Channel Box aqui, a gente tem uma outra ferramenta que é o Attribute Editor. Eu não sei pronunciar as coisas muito bem, mas eu tenho certeza que você me entendeu. Que é basicamente aqui uma janela onde está todos os atributos aqui do nosso objeto. E quando eu digo todos os atributos, eu digo todos mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem informações da textura, né, do material aqui dele. A gente tem várias informações aqui. E essa janela aqui de Attribute Editor é bastante usada na animação, tá? A gente vai ver isso
durante a última aula, onde eu vou animar uma cena e eu vou mostrar para vocês porque que às vezes a gente precisa disso aqui, tá? Não é a parte mais importante, mas a gente precisa entender como funciona. Aqui basicamente tem todos os atributos do nosso objeto, tá? Tanto de textura quanto de qualquer outra coisa. Eu posso inclusive até mexer na cor dele por aqui, tá vendo? A gente tem ali o Hypershade que faz isso também, mas aqui, por ser uma janela onde supostamente a gente tem todos os atributos do nosso objeto, ela também serve para poder aqui mexer na cor dele, tá bom? Assim como o Channel Box, ele também tem ali as nossas informações de atributos ali de manipulação, então quando a gente mexe aqui, a gente também vai mexer ali no Transform Attributes aqui, tá? Aqui tem até uma ordem aqui dos eixos que você pode alterar, tem coisas de pivô aqui, tem bastante coisa que dá para alterar, não é o nosso foco por enquanto, vamos focar na nossa manipulação e na nossa animação aqui. Bom, continuando, a gente tem também agora o Outliner, que é basicamente aqui onde fica todos os nossos objetos aqui da Viewport. Então, por exemplo, aqui está o nosso cubo, tá vendo? P-Cube1 aqui, a gente pode criar outros objetos, por exemplo, a gente pode criar essa rosquinha aqui, vou colocar ela por aqui, eu posso criar aqui um cilindro também e colocar ele por aqui. E tá vendo que à medida que eu crio objetos, eles vão sendo criados ali? Basicamente, todos os objetos que estão aqui também, tá bom? Mas aqui tem, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui que eu não tô vendo na tela. É o nosso setup base de área de trabalho aqui de câmeras do Maya, tá bom? A gente consegue ter acesso a essas câmeras aqui e eu vou mostrar para vocês durante o curso, mas esse não é o foco agora. Vamos focar aqui no Outliner. A gente tem basicamente aqui todos os nossos objetos, tá? Você consegue controlar os objetos dentro do Outliner aqui, jogar ele aqui dentro um do outro, por exemplo, para criar um grupo aqui, etc. Posso tirar ele aqui de dentro também, posso manipular esses objetos utilizando o scroll do mouse, então você pode clicar e segurar aqui o scroll do mouse e colocar ele aqui dentro de um outro objeto, e a partir de agora, quando eu clico aqui, tá vendo? Ele está sendo influenciado pelo outro objeto, mesmo selecionando só o cubo, ele está ali selecionando também a rosquinha, porque agora ela está ali dentro, tá bom? Então esse é o nosso Outliner, basicamente onde ficam todos os nossos elementos, tá? Todas as coisas que estão por aqui, elas vão aparecer ali no Outliner também. E uma função legal é que a gente pode esconder e aparecer com objetos aqui da nossa câmera simplesmente utilizando o Ctrl H. Então se eu utilizar o Ctrl H, você vai ver que ele diminuiu, você pode ver que agora ele está escurinho no nosso Outliner e ele sumiu da Viewport, tá? E como que eu faço para aparecer ele de novo? Quando ele aperta o Shift H e ele volta para cá, tá? Isso é uma coisa também que pode não parecer muito útil agora, mas a gente vai usar bastante durante o processo de animação, tá bom? Às vezes a gente precisa esconder coisas para poder focar só em outras, tá? Só focar em algum movimento específico que a gente está querendo olhar ali, então a gente precisa saber como apagar e como aparecer com as coisas na nossa tela, tá bom? Então fica aí mais um atalho para você, espero que você esteja anotando, pratica em casa para não esquecer, porque é muito importante. Bom, e por último, uma coisa super importante sobre o Maya é que você pode simplesmente mexer em todas as coisas dele, tá? Assim como outros programas que você já deve conhecer, o Maya ele é totalmente customizável, você consegue pegar as janelas, arrastar todas elas aqui. E não se preocupa, se você por acaso fizer alguma cagada aí, atrapalhar toda a sua área de espaço, você pode simplesmente clicar aqui em Reset Current Workspace, ele vai resetar tudo normal para você. Então pode mexer à vontade, pode ficar confortável aí brincando com o Maya, que não tem problema, é só clicar aqui no Reset e vai voltar tudo ao normal aí para você, tá bom? Uma coisa que a gente vai aprender durante o processo é configurar aqui a nossa tela, os nossos painéis, para ficar de uma maneira simples para animar, tá bom? Eu vou deixar isso aqui para quando a gente for falar mais, um pouco mais de setando uma cena e um pouco mais sobre animação, mas é interessante vocês saberem que dá pra gente fazer isso, dá pra gente brincar bastante aqui com a interface do Maya e fazer uma parada legal, tá bom? Bom, então é isso, eu espero que tenha gostado da aula de hoje, foi uma aula super completinha aqui dos nossos primeiros passos com o Maya, tá bom? Eu espero que você tenha praticado, esteja praticando tudo que eu tô ensinando aqui. Se é o começo pra você, não tem problema nenhum, isso aqui é o início pra muita gente também e é do começo que tem que começar mesmo, tá bom? Então vamos aí estudando tranquilinho, pratiquem tudo que eu deixei aqui e até a próxima aula, fechou? Um abraço e é isso aí.